Que saudades! O São Bento à segunda, para rescaldo das eleições legislativas deste domingo. Bem-vindo, Joaquim Miranda Sarmento, Eurico Bordante Dias, ainda líderes parlamentares do PSD e do Partido Socialista. Eurico Bordante Dias, bem-vindo. O PS assumiu a derrota este domingo, ainda sem resultados oficiais fechados, ainda eram 8h30, mais ou menos. Ainda não são conhecidos os 4 mandatos da imigração. Que estratégia que foi esta de Pedro Nuno Santos de deitar a toalha ao chão com a noite tão cedo? Quer dizer, não é tão cedo, a posição que foi assumida para já tinha saudades, muito boa tarde, antes de responder. Não, o comentário que o João Torres fez, o meu camarada João Torres fez às 8h30 da noite, penso eu, por volta disso, era um comentário com base em projeções. Na possibilidade das projeções se concretizarem. Elas, no essencial, concretizam-se dentro das margens de erro. E aquilo que me parece objetivo é que é verdade, os resultados não são finais, o Partido Socialista neste momento tem tantos deputados eleitos como o PPD-PSD e ainda falta ainda falta contar os votos da imigração, que são aproximadamente 300 mil votos. A AD, no seu conjunto, terá mais 50 mil votos neste momento. 50 mil votos até é menos votos do que o CDS teve da última vez. Então foi prudente assumir a derrota à partida? Não, foi prudente dizer que seríamos oposição se os resultados viessem a confirmar as projeções. Hoje, eu acho que há uma coisa que tem que ser dito de forma clara. O Partido Socialista não tem uma maioria alternativa para oferecer aos portugueses, independentemente daquilo que acontecer com os resultados dos círculos da imigração. O Partido Socialista até pode, isso é evidente que pode vir a ter um grupo parlamentar maior que o do PPD-PSD, pode ter o mesmo número de deputados do PPD-PSD. Sabe-se que, apesar de tudo, o mais provável é que a esquerda terá um número superior de deputados que a direita sem o Chega. Isso também é verdade. Sabe-se que o Partido Socialista pode, ainda assim, ter mais votos em função dos resultados, mas a verdade é que não temos uma alternativa que possa ser governo. E nessa circunstância, o Partido Socialista... Por exemplo, António Costa faria exatamente o mesmo que fez Pedro Nuno Santos, por exemplo, ontem à noite, se assumiria a derrota assim à partida. Isso é meramente especulativo. O que o António Costa disse ontem é evidente, é que os resultados ao fim da noite não permitem determinar em concreto se o PS terá menos deputados que o PPD, se terá um grupo parlamentar menor que o do PPD, e não permitem saber sequer se o PS não ficará à frente da AD em número de votos. Mas eu volto a dizer, a leitura política deve ser feita de forma rápida e deixando de ter o país num impasse. Hoje mesmo, ainda há pouco ouvia o noticiário que dizia que a DBRS tinha emitido uma nota sinalizando a instabilidade política no país. Um microciclo, sim. E nós prestamos um mau serviço ao país se elaborarmos nessas teses que alastram a instabilidade. Para nós, e para mim é perfeitamente claro, o Partido Socialista tem uma redução significativa do seu número de votos, tem 1.800.000 votos aproximadamente, portanto perdeu aproximadamente 500 mil votos se compararmos com as eleições de 2022. O Partido Social Democrata não tem, desde o ponto de vista percentual, um melhor resultado do que teve em conjunto com o CDS em 2022. Terá de ser a AD encontrar a melhor forma de governar, e também o Presidente da República. O Presidente da República é, na minha opinião, um dos principais derrotados da noite de ontem, porque evidentemente aquilo que aconteceu ontem foi tudo aquilo que não devia ter acontecido e que não procurou seguramente o Sr. Presidente da República quando procurou dissolver a Assembleia da República. Foi o pior resultado de todos. Condicionou esta eleição e esta campanha ao Presidente da República? Não digo condicionou. Digo que as decisões tomadas que misturam justiça com política, que penalizaram evidentemente fortemente, como era de esperar, o Partido Socialista, mas que não deram sequer a oportunidade à AD de se constituir como uma alternativa, porque os resultados
são pífios, evidentemente são pífios. Adubando o caminho à extrema-direita que fez da corrupção o centro desta campanha eleitoral, deram ao país o pior dos resultados, que é nem uma alternativa democrática se constituiu de forma sólida, como é evidente pelos resultados. O PS tem a derrota esperada e a direita antidemocrática, antissistema democrático com discurso xenófobo e racista, tem, de facto, provavelmente 50 deputados ou muito perto disso. Joaquim Miranda Sarmento, a AD vai formar governo, mas sem maioria, provavelmente. Vamos ver também os resultados dos votos da imigração e os mandatos atribuídos. Como é que a AD vai governar? Esperando que o PS dê a mão na altura certa, aprovando orçamentos, por exemplo, ou viabilizando. Como é que vai governar? Muito boa tarde, cumprimentar quem nos ouve, a Susana, o Eurico Brilhante Dias, e felicitar os 226 deputados que foram ontem eleitos. Faltam 4 que conheceremos no próximo dia 20. Ontem as eleições ditaram uma vitória da Aliança Democrática. Nós tivemos mais votos e mais mandatos do que o Partido Socialista, portanto, e como tal, cumpriu-se aquilo que eram as condições que Luís Montenegro tinha colocado a si próprio para formar governo e ser primeiro-ministro, a AD ser a força política mais votada e, por outro lado, sem qualquer possibilidade de acordo com Mas é uma vitória curta, não é? Não, uma vitória. Em democracia ganha-se por um voto, perde-se por um voto. Eu lembro-me do Dr. Mário Soares ganhar uma eleição presidencial por 100 mil votos. Na altura dizia-se por um Estádio da Luz. O Estádio da Luz agora é um bocadinho mais pequeno e, portanto, por um voto se ganha, por um voto se perde. A questão é como é que se governa com esta Governa-se maioria, no quadro, não é? há uma maioria relativa. Nós também dissemos em eleições que procuraríamos formar algum tipo de coligação pós-eleitoral com a Iniciativa Liberal e, portanto, com a Iniciativa Liberal poderemos ficar nos 87, 88, 89 deputados, veremos o que é que os círculos fora de Portugal ditarão em termos de mandatos, e governa-se no quadro constitucional. O Sr. Presidente da República indigitará Luís Montenegro como Primeiro-Ministro. Luís Montenegro levará um governo e um programa de governo à Assembleia da República. O programa de governo não é votado. Não sabemos se haverá uma moção de rejeição ou não. Se houver, os partidos terão que decidir como é que votam. Se não houver, o governo entra em funções no quadro constitucional, inicia a sua governação, tomando medidas, algumas decididas em Conselho de Ministros, outras tendo-as que levar ao Parlamento e procurando ter no Parlamento o apoio para que essas medidas possam passar. Do Chega, inclusive, é? Cada força política votará como entender. Quer dizer, nós tivemos milhares de votações nestes últimos 2 anos, se eu incluir as propostas de alteração aos 3 orçamentos que foram votados nesta legislatura. E muitas vezes vimos o Chega a votar favoravelmente propostas de outros partidos, como é normal nesta geometria. O AD procurará, por exemplo, a ajuda do Partido Socialista para, de alguma forma, irá negociar? Repare, aquilo que nos compete, assumindo que o programa de governo não é rejeitado no Parlamento no final deste mês, princípio de abril, é governar no quadro daquilo que é o quadro constitucional do país, com uma maioria relativa, levando aquilo que é obrigatório, que é competência da Assembleia da República em matéria de governação e, portanto, levando essas matérias ao Parlamento, procurando o apoio de outros governos e depois, no dia 10 de outubro deste ano, apresentando o orçamento para 25 e deixando a cada partido a responsabilidade daquilo que quer decidir, se quer que o país volte a ter eleições a breve trecho, ou se entende que houve aqui um sinal de mudança, um sinal de que a AD tem legitimidade para governar e, portanto, cada partido tomará as suas responsabilidades. Esta maioria da AD e o governo liderado por Luís Montenegro irá integrar outros partidos, por exemplo, a Iniciativa Liberal? O que nós dissemos durante a campanha, há uma coligação pré-eleitoral
com o CDS-PP e com o PPM, e o que dissemos é que estávamos disponíveis para nos sentar com a Iniciativa Liberal para uma coligação pós-eleitoral que pode ter vários figurinos. Agora dependerá, obviamente, dessa negociação, mas aí olhamos, obviamente, para a IEL como um parceiro possível de futura governação, seja com a IEL no governo ou apenas com o acordo parlamentar. Isso, obviamente, dependerá da negociação e dependerá daquilo que forem as decisões, quer dos órgãos de cada um dos partidos que integra a AD, quer, sobretudo, daquilo que são os líderes da AD e daquele que será indigitado primeiro-ministro, que é Luís Montenegro. O Presidente da República começa a ouvir os partidos esta terça-feira. Que garantias de estabilidade é que a AD, o líder da AD, Luís Montenegro, irá dar ao Presidente da República? Aquelas que foram conferidas pelo povo português, uma maioria relativa, a possibilidade de governar e, sobretudo, que este governo só pode ser derrubado com uma coligação negativa entre o PS e o Chega. E, por isso, a responsabilidade não é apenas dos partidos que compõem a AD, neste caso dos dois que têm assento parlamentar, o PSD e o CDS, mas é uma responsabilidade que abrange todos. Saber se queremos dar estabilidade ao país e não estar aqui sucessivamente em eleições, repetindo, por exemplo, aquilo que aconteceu em Espanha nos últimos anos, ou se, pelo contrário, queremos criar uma situação de instabilidade. A responsabilidade é, antes de mais, nossa, porque ganhamos e formaremos governo, mas é também dos outros partidos e, sobretudo, daquele que é, neste momento, o maior partido da oposição. Eurico Prudente Dias, o Partido Socialista também será ouvido pelo Presidente da República. Há pouco, creio que o ouvi dizer que o Presidente da República adubou este clima que resultou neste resultado eleitoral. O que é que o Partido Socialista pode dizer ao Presidente da República como garantia de oposição que garante estabilidade ou não? O que é possível dizer ao Presidente da República, o principal partido da oposição? Eu, quando disse adubar, é porque decisões que eu disse-o na altura e disse-o de forma clara, é por isso que acabamos por ter este empate de deputados entre o PS e o PPD, porque é evidente que as condições que criámos foram condições de crescimento da extrema-direita. E, portanto, hoje o PPD não tem sequer mais deputados do que tinha na legislatura anterior. A coligação tem dois grupos parlamentares, quer dizer, eu também posso dizer que o PS pré-eleitoral, já governámos em coligações pré-eleitorais, curiosamente até com o nome Aliança Democrática, no passado, mas não é inédito. Mesmo com a pós-eleitoral com a IEL, tem menos deputados do que a esquerda toda junta e nós também já governámos com acordos pós-eleitorais com a esquerda. É preciso saber se a esquerda se junta. Eu diria que a esquerda, se tivesse uma maioria, devia governar e devia governar em conjunto. Agora, aquilo que me parece evidente é que o Partido Socialista deve fazer aquilo que é melhor para o país. E o melhor para o país é não permitir que o Dr. André Ventura, que tem praticamente 50 deputados, e é melhor não iludirmos as coisas, tem 50 deputados. É preciso dizer que o PCP nunca teve 50 deputados. O PCP e o Bloco de Esquerda muito menos. Eu digo do PCP mesmo nos devidos tempos pós-75, mesmo quando tínhamos 250 deputados e não 230. O pior que pode acontecer ao país é não ter uma alternativa democrática para governar. E o PS, hoje, apesar de não sabermos os resultados finais, apesar até de poder ganhar as eleições, não tem uma maioria para governar o país. E por isso, o que o PS deve fazer, até porque é altamente improvável que seja diferente, mas é uma leitura priorística, bem sei, mas é improvável. Aquilo que o PS deve fazer é não deixar que o espaço de confrontação política saudável, confrontação democrática, de alternativas, seja feita entre a AD e a extrema-direita. E essa corresponsabilização da extrema-direita é necessária, sob pena de continuar a crescer perante
as insuficiências, perante as não respostas, perante as dificuldades de qualquer governo, seja do PS ou da AD, tem na governação e na administração da coisa pública. Quando diz que o PS até pode ganhar as eleições... Não, pode ganhar as eleições porque é evidente que podemos chegar a uma circunstância, faltam 300 mil votos e 4 deputados, portanto, hipoteticamente, hoje, aqui em cima da mesa, ninguém pode dizer com certeza que ganhou. Há uma probabilidade. Então, não é? E não pode, nesse caso, eventual de o PS, nunca aconteceu, mas fazer o pleno dos 4 mandatos da imigração... Não seria necessário. Bastaria ficar numa circunstância em que tinha mais votos e o mesmo número de deputados do PPD então, para e nesse considerar caso, que teríamos ganho. a famosa Agora, geringonça não poderia funcionar neste caso? A famosa geringonça não terá 116 deputados. Portanto, aquilo que nós sabemos hoje é verdade. Nós não sabemos quem ganhou as eleições hoje, à hora que estamos a falar. Contudo, há que dizer que a maior probabilidade é a de ter mais votos e, se calhar, mais algum deputado, o PPD-PSD, e não só o PPD-PSD, mas o PPD-PC com a AD. Sabemos que a AD com a IEL não terá mais deputados do que a esquerda com o PS, mas também sabemos que aquilo que vai acontecer é um governo cuja estabilidade terá que ser procurada em primeira instância pelo PPD e pelo líder do PPD, o Dr. Luís Montenegro, e também sabemos que se a oposição se remeter, ou se a oposição for apenas o Chega, isso será trágico para o sistema político português, como já é trágico a circunstância que foi criada. Por isso, o PS, muito responsavelmente, na defesa do interesse público e do interesse dos portugueses, tem uma base eleitoral forte, muito próxima dos 30%, lá chegaremos muito próximo, depois de contados os votos da imigração, e que, com essa base de 30%, tem que preparar-se para ser a alternativa democrática a outro governo, que se espera democrático, liderado pelo PPD-PSD. É isso que, no essencial, temos que fazer, sob pena do país ficar prisioneiro de circunstâncias muito pouco favoráveis. Veja-se o que aconteceu em Itália, veja-se o que está a preparar para a França. E nessa circunstância, o PS deve ser a oposição. Só duas notas muito rápidas. Primeiro, a comparação de resultados tem que ser feita entre a Aliança Democrática e o PS, porque uma coisa seria se PSD e CDS tivessem ido separados, e aí compararíamos grupos parlamentares. Aqui temos que comparar dois grupos parlamentares que foram coligados com o grupo parlamentar do PS, e aí pode acontecer que o PS ultrapasse a AD, mas neste momento figura-se de facto bastante improvável. Pouco provável, mas pode acontecer. A segunda nota até porque a AD não concorreu na Madeira. A segunda nota, mas os deputados da Madeira também contam. Para terminar intensamente, a segunda nota, já agora, não, estamos em direto, mas são mesmo dois para partidos, terminar. Pronto, são dois grupos parlamentares, assim não ganhou. São dois grupos parlamentares que juntos foram coligados, sim, mas o PSD neste momento e valem o CDS na Madeira valem 79 não podemos dizer uma coisa à segunda, quarta e sexta, esta terça, quinta e sábado. Os dois grupos parlamentares que foram coligados valem hoje 79 deputados e o Partido Socialista vale hoje 77 deputados. É isso que sabemos. Não foram como a segunda nota, a segunda nota, mas já agora os dois partidos que estão no Parlamento foram coligados na Madeira. Não foram na PSD Madeira. e CDS, se me permitir. A segunda nota é que o Chega ganhou, à data 2, 36 deputados. O PS perdeu 40. Se calhar valia a pena pensar nisto e pensar que a responsabilidade tem que ser de todos. Significa que o PPD não ganhou. Não. Está assim terminado este São Bento à segunda, para o rescaldo das eleições legislativas deste domingo. Ainda faltam 4 mandatos para atribuir pelos votos da imigração. Sónia. Exatamente, portanto uma edição especial do São Bento à sexta.